A gente vai mudar de assunto para falar de economia. Nesta quarta-feira, o governo Lula assinou 2 contratos de empréstimos de mais de 8 bilhões de reais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, com o Banco dos BRICS. Desse total, quase 6 bilhões de reais serão destinados a investimentos em infraestruturas sustentáveis, enquanto o restante, 2 bilhões e 400 milhões de reais, deverão ser utilizados em projetos de combate às mudanças climáticas. Além de Lula, participaram da cerimônia no Rio de Janeiro o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, e a presidente do Banco dos BRICS, Dilma Rousseff. No discurso, o presidente contestou o volume de exigências do BNDES para conceder os empréstimos. Eu não sei se ainda está assim, mas a quantidade de dias que vocês demoram para analisar o empréstimo, a quantidade de mãos que passam o empréstimo aqui, eu sinceramente nunca vi e briguei com muitos presidentes de BNDES, porque não era possível tamanha exigência. Mais uma vez, Lula criticou o Fundo Monetário Internacional e defendeu a intenção de negociar com outras moedas, além do dólar. Não podemos repetir o que faz o Sistema Financeiro Internacional. Nós não podemos repetir o que faz o FMI. O FMI não empresta dinheiro para salvar, ele empresta uma corda para a pessoa se enforcar. Nós vamos ter que aprender a negociar sem precisar do dólar como moeda padrão. Lula ainda rebateu uma fala de Dilma Rousseff feita minutos antes, durante o discurso da presidente dos BRICS. As próprias desvalorizações cambiais têm sobre os países em desenvolvimento e as economias emergentes. E Dilma, nunca mais você vê aqui no microfone país em desenvolvimento. Nós somos de um país que pertence ao sul global. É algo mais chique, mais moderno e mais condizente com a importância que nós temos para enfrentar o norte. Consta, vamos por partes aí para destrinchar esse discurso do presidente Lula. O governo então assinou 2 contratos de empréstimos aí de mais de 8 bilhões de reais entre o BNDES e o Banco dos BRICS. Quero te ouvir aí em relação a esse acerto, a esse empréstimo. Esse projeto Sul-Sul do Lula já é antigo, né? E ele vem sendo um bom funcionário da ditadura chinesa, condenando os Estados Unidos, o uso do dólar e pregando essa parceria maior com países dominados de alguma forma pela China. Agora, veja, o BNDES ele deixa claro ali que ele dá a ordem do empréstimo e que depois tem muita burocracia, os tecnocratas precisam aprovar, né? Ele deixa claro que o BNDES é visto por ele como um instrumento dele e não do país. E na figura do Aloysio Mercadante tem essa vergonhosa postura agora de financiar o Irã, de financiar a própria China ou, quem sabe, 400 milhões para o MST. Tem que sobrar um trocado também para os companheiros invasores de terra no Brasil. Logo, o Aloysio Mercadante, que na década de 80 era aquele com o mesmo bigodão, mas cabelos mais negros, pedindo substituição de importações. Era o cara nacionalista que queria usar o Estado para fomentar empresas de tecnologia e tudo mais, né? Então, hoje ele está financiando com o dinheiro do trabalhador brasileiro grupos que estão lá fazendo coisa na China, no Irã, e por aí vai, né? Que mudança. Tudo isso, é óbvio, é um grande esquema de levar recursos para os comparsas, né? Para os companheiros de causa. E a causa está clara qual é também. Confrontar o norte, os Estados Unidos. E aí, Augusto, eu quero te ouvir. O Lula ele corrigiu a Dilma, que falou em país em desenvolvimento, fala que tem que usar país do sul global, porque seria mais chique, mais condizente, entre aspas aqui, mais condizente com a importância que nós temos para enfrentar o norte. Olha aqui, eu gravei vários vídeos aí sobre a história recente do Brasil e eu percebi que muita gente não sabia que o Brasil já foi governado por um homem que estava fora da caixinha, né? O Delfim Moreira, ele tinha contraído uma doença resultante da sífilis e estava
sem, como direi, equilíbrio mental para governar. Ele era o vice e assumiu no lugar do presidente morto. Antes que fizesse eleições, ele fingiu. Fizeram com que ele fizesse de conta que dirigia o Brasil, até que elegessem o Epitácio Pessoa. Isso em 1917, ali 18, né, com a morte do Rodrigues Alves, o vice teve de assumir. O Lula, se continuar usando essas palavras, vai precisar de um Alckmin. Como o PT proíbe, vai ter algum ministro, vai ter que fazer o papel que fez o ministro de Viação e Obras Públicas da época, que entrava na sala, fingia, isso durou meses, fingia que despachava com o presidente da República, saía e ponto. Demorou meses. O Lula não tá bem, não. O que é isso aí? A Paula está me pegando hoje por todos os lados. Como é que é esse Sul Global? Onde fica? Na cabeça dele. Cabeça dele. O Brasil é um país pobre, cheio de miseráveis, cheio de analfabetos, porque o PT precisa de pobres, analfabetos e desinformados para chegar ao poder e nele permanecer. Simples assim. Se os pobres desaparecessem por milagre, né, como a Dilma, a Rousseff anunciou, não haveria PT no poder. É só pegar a distribuição de votos. Estou sendo contra o Nordeste. O Nordeste tem mais analfabetos e desinformados do que o Sul. Estou mentindo? As pessoas aqui têm uma dificuldade para falar esses brasileiros, a esquerda por esperteza, outros por timidez. Não pode falar mais nada agora, né? Nem que tem que chamar por outro nome, pessoas que têm preferências diferentes. Estou falando direito isso aí ou não estou me comprometendo, né? Pois bem, no Nordeste você tem um número maior de pobres, desinformados e analfabetos, não é verdade? Esse grupo, historicamente, vota no PT. Não interessa ao PT a desaparição da pobreza e da miséria. Ao contrário do que pensam os que se opõem ao PT, porque acham que o Brasil, como qualquer outro país subdesenvolvido, não é desenvolvido, não é rico, não pode sair por aí emprestando dinheiro. Enquanto o Brasil, os adversários do Lula querem que isso acabe pela educação, pela justiça social, pela melhor distribuição de renda, por tudo isso. Ninguém quer acabar com os pobres matando, não. Eles é que espalham isso porque o PT precisa do voto dos pobres. Quanto mais educado for o Brasil e mais informado, menor será o PT. Simples assim. A Dilma levou uma bronca em público, mas vamos lembrar que ela está sendo bem paga, né, para ser a presidente do Banco dos BRICS, quase R$300 mil por mês. Ela sabe mandarim? Ela vai se apresentar em mandarim? Não? Difícil, hein? O tal do Sul Global do Lula, eu acho que inclui, além do Brasil, a África do Sul, a Índia, a Austrália, e se põe ali com a ajuda da China. Só que eu vou lembrar de uma frase, é atribuída a vários grandes líderes mundiais, mas eu conheço como Charles de Gaulle, que é que países, nações não têm amigos, nações têm interesses. Nesse discurso que o Lula faz aí, é uma coisa quase de quinta série, né? Falta seriedade, nós estamos falando de financiamento, de uma tentativa de países enfrentarem comercialmente o Norte, ou seja, de fazerem valer seus interesses, né, e não a submissão. Primeiramente, que se a China sai do BRICS, acaba o BRICS. Vamos ser sérios aqui, né? Vamos falar do que funciona. E a China faz negócio com todo mundo, a começar dos americanos, a começar com os europeus. A China compra títulos de dívida, da dívida americana. A coisa que o Japão fez lá nos anos 80, final dos 70 e nos anos 80, agora é a China quem faz.
essa coisa de... O Lula está sugerindo o quê? Uma guerra de secessão planetária? O Sul e o Norte? Não. Nós estamos com um problema aqui no Mercosul que o Uruguai não aguenta mais as amarras do Mercosul porque quer fazer negócio com vários países do mundo, porque obviamente é um país que tem riquezas, quer exportar essas riquezas, quer fazer negócio, tem modernidade em vários outros aspectos. Nós estamos com um problema aqui no Mercosul e o Lula quer aumentar esse grupo para fazer o quê? Birra? Não, negocia de forma pragmática. A economia é um negócio pragmático. O cidadão brasileiro, o cidadão indiano, o cidadão australiano ou chinês, ele quer que primeiro traga riquezas para o país dele. É esse o resultado, que a coisa se resolva rapidamente. E agora, depois dessa, recentemente, o amigo do Lula, o Emmanuel Macron, já colocou um caldeirão de água gelada no acordo Mercosul-União Europeia e o presidente Lula agora está tentando buscar uma saída, porque ali por falta, né, ou por, digamos, podemos chamar assim até de primarismo na negociação comercial, todo mundo sabia que os franceses não iriam adiante com o acordo Mercosul-União Europeia, por razões óbvias. Eu vou contar uma coisa de uma viagem rápida aqui. Uma vez eu fui à França a convite do governo francês. Os franceses chamam a zona rural deles de jardins franceses. Qual é a chance de alguém que chama a sua zona rural de jardins franceses de não tornar aquilo intocável a qualquer acordo comercial? Nenhuma. Os franceses vão continuar assim. Então, quer dizer, se deu errado lá, faz um outro acordo. Busca acordo com os americanos, busca acordo com qualquer outra região do mundo. Quem tem produto para vender como o Brasil está interessado em fazer acordo pragmático, inteligente. Agora, não pode ficar xingando o agronegócio, que é o que exporta e resolve o problema da balança comercial brasileira. Com esse governo, o governo de Sua Excelência, o presidente Lula, faz com frequência. Bom, Ana, o BNDES foi bater a porta do Banco dos BRICS para pedir um empréstimo aí de 8 bilhões e meio. Chama atenção aqui, 6 bilhões para investimentos em infraestruturas sustentáveis e 2 bilhões e 400 milhões em projetos de combate às mudanças climáticas. Bem genérico tudo isso, né, Ana? A gente sempre se pergunta que benefício, né, todo esse empréstimo vai trazer para o Brasil, para o nosso país. E todas as platitudes, mais uma vez, sendo usadas, né? Parece um discurso do Alexandre de Moraes, né? Ou qualquer ministro hoje do STF, que joga a palavra democracia, aquilo tudo que nós vimos do Alexandre de Moraes. Então, a bola da vez agora é o clima, né? Principalmente o ano que vem, 2024, Paula, alguma coisa vai acontecer por causa da eleição presidencial aqui nos Estados Unidos e talvez o pânico, né, que será implementado na população, eu acredito que tem a ver com o clima. Já estão tentando empurrar aí um outro vírus da China, que já teria chegado em alguns estados americanos, aquilo tudo que nós vimos em 2020. Mas acho que a próxima agenda de pânico será exatamente essa, né? A ameaça à existência humana, como os ecochatos, ecoterroristas, eles usam muito aqui nos Estados Unidos, expressão que é repetida, né, de uma maneira impressionante pela extrema esquerda do Partido Democrata, né? Como nós falamos antes, não existe extrema esquerda, só extrema direita. E eu acredito que será através disso, né, dessa falácia toda do clima, de salvar o clima. No entanto, eles não mencionam, continuam absolutamente mudos em relação às queimadas na Amazônia esse ano, as queimadas gravíssimas também no Pantanal. Só que a plaquinha, né, de propaganda que eles precisam colocar para o mundo, né, para a turma de Davos, todos eles que vão para Davos, ou seja, na COP, todos a bordo de seus jatos, emitindo substâncias, quantidades inacreditáveis, né, de CO2, tudo isso é absolutamente ignorado. O silêncio do que de fato acontece na Amazônia, como a deputada Silvia Wayamp trouxe de maneira incômoda no nosso
parlamento, isso nunca será falado. Então, mais uma vez, é uma falácia toda. Agora, você vê que eles, por mais que eles tentem colocar uma roupa de democráticos, né, que estamos preocupados com o Brasil, no fundo, a genética petista é aquela coisa contra o imperialismo, o Yankee, o Sul, contra o Norte, essa bobajada toda com cheiro de naftalina, e, no entanto, eles que falam tanto de serem anti-imperialistas, agora, na invasão, né, do amigo Maduro, né, numa invasão imperialista, podemos colocar assim, anexando de maneira forçada um território que não pertence ao ditador, aí o silêncio também impera, assim como o silêncio sobre o que acontece na Amazônia.